Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg, meus parabéns atrasados, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Eu nunca vi uma pessoa ter tanta comemoração de aniversário. Merecida, diga-se de passagem. Muito merecida. Merecida, justificada. Mas assim. A idade redonda merece e o personagem também, né? Não, só de bolo eu contei 3. Eu só achei que eu merecia um convite para uma dessas festas aí. Foi tanta festa, só não lembrava do comentarista. Mas Bernardo, tudo bem. Que você não estava em São Paulo. Vamos fazer uma no Rio em breve. Boa, em breve. Isso aí, ó. Desculpa para fazer mais uma festa, gostei. Bernardo, a pergunta é a seguinte, Bernardo. O Jorge Messias passa amanhã no Senado? Olha, Sardenberg, como dizem, né, os mineiros, eleição e mineração só depois da apuração. E nesse caso, a gente está tratando de uma eleição secreta. Então, é claro que fica ainda mais aberto o cenário. Agora, o clima aqui em Brasília, eu cheguei hoje, já tive algumas conversas aqui sobre esse assunto, Sardenberg. O clima aqui em Brasília é no sentido de uma aprovação do nome do Jorge Messias. Não uma aprovação folgada, tranquila, que o governo possa dormir tranquilo na noite dessa terça-feira, véspera da sabatina. Mas os cenários que estão sendo desenhados no Senado Federal são de uma aprovação com algo em torno de 45 a 48 votos. Isso estou falando do plenário do Senado, onde o indicado para o Supremo precisa de 41 votos, ou seja, da maioria absoluta dentre os 81 senadores. Antigamente, Sardenberg, a gente se lembra que a sabatina de um candidato ao Supremo era quase uma formalidade, né? Acabava virando até uma sessão de elogios, né? Os senadores todos falando do maravilhoso currículo do indicado, de como ele ia fazer um bom trabalho na Suprema Corte, como a trajetória dele tinha sido coberta de glórias. Não é mais assim. E já não é mais assim há algum tempo. Estava vendo alguns levantamentos aí de tempo de sabatina, de período e também das votações, mudou muito nos últimos 10 anos, e especialmente nesse governo agora, que a gente sabe que é um governo com minoria parlamentar, né, o presidente Lula nunca teve uma maioria no Congresso, tem sido sabatinas complicadas e também votações mais complicadas. Para o ouvinte ter uma ideia, a sabatina do Cristiano Zanin, que foi o primeiro-ministro indicado nesse governo Lula, ela levou 8 horas no Senado. A sabatina do Flávio Dino, que foi a segunda vaga, 11 horas. E todo mundo aqui está esperando um cenário parecido, ou seja, estamos aí na véspera de uma possível maratona pela qual o Jorge Messias vai ter que passar para ser aprovado. Tem uma série de questões que devem ser levantadas nessa sabatina, muitas delas ligadas, claro, ao caso, ao escândalo do Banco Master, né, que tragou a imagem do Supremo Tribunal Federal também, com a citação de 2 ministros, pelo menos, né, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O Messias deve ser perguntado, cobrado sobre isso. Além disso, tem, claro, a gente espera que a oposição vá bater no fato de que o Messias é considerado alguém muito próximo do presidente da República e muito próximo do PT. Por outro lado, ele vem tentando se cercar de alianças que furam um pouco essa bolha governista. E um dos fatores nos quais ele investiu nos últimos tempos, Sardenberg, foi justamente a identificação religiosa. Claro, o ouvinte vai pensar, isso não tem nada a ver com uma indicação do Supremo, né? Não é um requisito pedido pela Constituição, né? A Constituição fala em reputação ilibada e notório saber jurídico. Mas a gente sabe que na política outros fatores influem e o fator religioso pode influir a favor do Jorge Messias. Ele é evangélico, e por causa disso ele tem recebido manifestações de simpatia, inclusive de partes da bancada evangélica que são identificadas com o ex-presidente Bolsonaro. Vou citar só um exemplo, a senadora Damares Alves, foi ministra do Bolsonaro, e tem se mostrado simpática em relação à indicação do Messias, talvez justamente por esse elo, esse laço religioso.
E também no Centrão, em personagens que são próximos ao bolsonarismo, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, tem também se manifestado a favor da indicação, tem dito que vai votar a favor da indicação. Claro que podem pesar outros fatores aí, inclusive o medo que essa turma toda tem de ter um inimigo sentado numa cadeira da Suprema Corte, né? A gente tem que lembrar que os senadores que vão sabatinar o Messias amanhã são clientes em potencial, vamos dizer assim, de investigações, de processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Né, por uma questão de foro privilegiado, eles poderão ser julgados no futuro pelo ministro que está para ser aprovado. Então, isso tudo deve pesar nos cálculos, daí uma somatória de tudo isso, levando a essa perspectiva ou essa expectativa de uma aprovação amanhã. Sempre bom lembrar, né? O último ministro recusado, rejeitado pelo Senado Federal foi em 1894, o governo Floriano Peixoto, né? República da Espada. Exato. Então, a regra no Senado é que mesmo quando tem marola, quando tem contestação, é que o sujeito entre como indicado e saia como aprovado. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta-feira. Já teremos o resultado, né? Já teremos o resultado, já vamos falar sobre o resultado da votação. Abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo.